Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnini Caro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, que estão sempre aqui presentes, estudando e refletindo conosco. Parece que foi outro dia que nós estávamos desejando feliz ano novo uns aos outros e agora já estamos aí terminando o mês de janeiro de 2023. Então, fica o convite para que continuemos juntos, perseverando no estudo do Livro dos Espíritos, nas nossas singelas reflexões, sempre conversando com Deus, arrumando tempo para conversar com Deus, para entrar em sintonia com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade benfeitora, sempre priorizando Deus em nossa vida. Deus cuida de nós. Então, antes de começarmos o nosso estudo, a reflexão desta semana, vamos juntos para a nossa prece, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, fazendo essa pausa salutar. Vamos procurar relaxar, nos sentarmos, elevando o nosso pensamento a Deus. Primeiro, agradecer por mais esta oportunidade, por estarmos juntos mais uma vez, pedindo que Jesus e seus mensageiros possam visitar os nossos lares, que haja sempre paz e harmonia. Pedimos também pela paz no mundo, pelo entendimento entre os homens, que Deus possa apaziguar todos os corações. E agora vamos orar pelas suas intenções. Vamos juntos orar pelo que mais aflige o seu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Nós vamos das questões 357 até a 359. O nosso tema de hoje é consequência da interrupção do reencarne. Então, nós estamos falando da interrupção da gestação, estamos falando do aborto. Allan Kardec, pessoal, ele foi um homem muito corajoso, que cumpriu a sua missão com muito amor e com muita responsabilidade. Allan Kardec não deixou
nenhum tema para trás. Ele questionou os espíritos superiores sobre todas as nossas questões inerentes à condição humana. Ele questionou os espíritos até a exaustão dele, porque os espíritos superiores não sentem cansaço. Allan Kardec foi perseguido, este livro foi queimado em praça pública, como bem lembrou outro dia o nosso irmão Devanir, como se fosse um retrocesso medieval. Allan Kardec foi traído pelos amigos, mas ele perseverou porque ele sabia que, cumprindo a sua missão, ele estaria deixando um legado para as futuras gerações, que hoje somos nós que estamos aqui usufruindo dessa doutrina abençoada, consoladora e que traz para nós muito esclarecimento. Então, vamos para a nossa primeira questão sobre o aborto. Questão 357. Quais são para o espírito a consequência do aborto? Então, nós estamos aí falando sobre o espírito do reencarnante. Quais são as consequências para o espírito? Bem, aí nós precisamos analisar dois fatores. Se o aborto foi natural ou se foi um aborto provocado. Se foi um aborto de causa natural, nós sabemos que, logicamente, para o espírito será uma condição de frustração. Ele já estava ali numa ligação fluídica com o corpo que estava em formação, com o embrião, com o feto. Mas ele terá uma segunda oportunidade, com certeza, para reencarnar. Nós sabemos que os 3 primeiros meses da gestação são os mais delicados. Então, pode haver ali um aborto, algum fator biológico que resulte em um aborto. Agora, pode ser também que seja um recuo desse espírito. Nós já vimos anteriormente que o espírito ele escolhe a família, que ele escolhe a mãe, que antes da concepção ele já vai se harmonizando com aquela família, mas ele pode recuar ante a prova. E aí também pode ocorrer um aborto de causa natural. Isso não quer dizer que todo aborto natural é porque o espírito abandonou a prova. Como eu disse antes, também pode ser por causas simplesmente biológicas, orgânicas, tá bom? E se for um aborto provocado? Bem, se for um aborto provocado, aí haverá consequências. Aliás, tudo que a gente faz na vida tem consequências, seja para o bem ou seja para o mal. A doutrina espírita, pessoal, é a favor da vida.
a doutrina espírita é contra o aborto. Por quê? Porque aquela criança em formação, embora seja uma obra, podemos dizer assim, inacabada, é uma obra divina e nós não temos o direito de tirar a vida. A vida, a obra de Deus, ela deve ser amada e respeitada. Então, nós vamos partir para a próxima questão e vamos continuar falando sobre esse mesmo assunto. Questão 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Então, eu acabei já respondendo. Não importa se seja apenas aquele início da gestação, logo que acontece a concepção, que é só aquele aglomerado de células, não importa se já é um embrião, se já é um feto, ali pulsa uma vida, uma obra de Deus. Eu vou repetir a questão e ler a resposta completa. Vamos lá. 358. O aborto provocado é um crime qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes de seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Então, lá no mundo espiritual, nós temos muitos espíritos que estão implorando, aguardando a oportunidade de reencarnar. Então, quando isso não acontece, nós estamos violando a obra de Deus. Nós, espíritas, também somos cristãos e estudamos a Bíblia e sabemos que o 6º mandamento divino é não matarás. Além disso, nós temos o exemplo de Jesus. Seguir o Cristo é passar pela porta estreita. Não é uma vida de conveniências e facilidades. O Cristo nos convida a sermos responsáveis. Então, temos que ter uma conduta de vida coerente com os seus ensinamentos, sermos coerentes com o Evangelho de Jesus, sermos responsáveis pela nossa conduta. A doutrina espírita é a favor do planejamento familiar. Essa conduta responsável na vida se refere a todas as áreas da nossa vida. Então, temos que estar ali sendo sempre responsáveis e coerentes com a nossa vida, coerentes com o Evangelho. É a mesma coisa que uma gestação indesejada, é a mesma coisa que o casal sair na chuva e depois dizer que não podia ter se molhado. Então, se não é para se molhar, por que
que não usou o guarda-chuva, né? Então, temos que ser responsáveis. E a criança, eu, você, nós todos sabemos que a criança é inocente e indefesa. Mas pode surgir aquela questão e que a mulher pergunta, né? E o meu corpo? O meu corpo não é meu? Com certeza, o meu corpo é meu, eu sou usufrutuária dele, ele é um empréstimo que Deus nos concede para vivermos aqui a nossa experiência terrena num tempo determinado, mas eu não sou dona do corpo daquela criança que está em formação. Anteriormente, nós já vimos que há essa ligação fluídica do espírito com o corpo, com a mãe, com a família. Então, o espírito já está ali. Não é porque você não está já com a criança nos braços que ela não existe. Nós temos muita dificuldade em lidar com o abstrato. Então, a criança no ventre pode parecer uma coisa, um ser que nós desculpe, que nós não estamos enxergando, embora os exames de pré-natal são muito precisos, mas nós não estamos ali ninando a criança. Então, isso faz com que, na nossa imperfeição, haja um distanciamento nosso, mas a criança está ali e o espírito dela também. Outra reflexão que podemos fazer é o que acontece com o espírito da criança. Bom, no mínimo ele vai se sentir frustrado, rejeitado por sofrer essa violência e pode vir a ser um espírito obsessor, obsessor da mãe e obsessor do pai e de todas as pessoas envolvidas no aborto provocado. Então, esse espírito pode cair aí numa grande revolta. E isso tem uma consequência assim, muito nefasta para todos os envolvidos, mas principalmente para o pai, para a mãe e para o espírito da criança, porque ambos vão ter consequências e muitas vezes consequências que ainda vão durar até a próxima encarnação. A mulher, geralmente, ela nunca toma esta decisão sozinha. Geralmente, o pai da criança ajuda, interfere na decisão de abortar. Então, para ele também tem as consequências nefastas. Outra questão que podemos refletir é: e se a criança for o fruto daquela tragédia terrível chamada estupro? Gente, o estupro é um crime que não pode ficar sem punição. Mas, caso a justiça dos homens acabe falhando, porque infelizmente às vezes ela é falha, a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus é
perfeita. E esse criminoso também terá que passar pelas consequências. Agora, nós não sabemos por que Deus permite que uma criança reencarne numa condição assim tão terrível. Deus sabe o porquê. Não cabe a nós questionarmos os desígnios divinos. Nós não sabemos qual é o envolvimento espiritual entre a mulher, a criança e o criminoso. Pode ser uma prova para ela, pode ser uma expiação, nós não sabemos, mas Deus o sabe. Agora, é importante que considerar que se ela tiver, logicamente, todo o apoio psicológico necessário, ela pode doar a criança para que essa criança seja adotada, para que ela viva e seja amada pelos pais do coração, pelos pais adotivos. Outra questão também é o aborto permitido aqui no Brasil, tanto no caso do estupro quanto no caso da anencefalia, que é quando o cérebro da criança não está formado, né? Então a criança, ao nascer, já é sabido, ela vai ter poucas horas de vida. Agora, todas essas questões, nós temos que enxergá-las sob a ótica do espírito, da vida espiritual, senão fica difícil a nossa compreensão. O espírito pode precisar desse pequeno tempo, desses geralmente 9 meses, junto daquela mãe, junto daquela família, para o seu progresso, para o seu entendimento, seu amadurecimento espiritual. Mesmo que a criança depois, com certeza, ela acaba desencarnando, esse período em que ela ficou sendo gestada pela mãe é um período que para ela foi necessário. E para a família, para a mãe, para o pai, também é um grande aprendizado. Embora aos nossos olhos humanos seja algo sofrido, mas mais uma vez nós não sabemos quais são os planos de Deus. E se Ele permite, então nós temos que ter a resignação, porque Deus é que sabe de cada um de nós. Essa mãe que enfrenta essas dificuldades, ela vai ter grande amparo espiritual e vai ter a sua paz de espírito, a sua consciência em paz. E agora, pessoal, nós vamos para a nossa última questão, que é a questão 359. Allan Kardec pergunta: no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então, vejam que a doutrina espírita, ela admite, ela prefere
que a mãe seja poupada. A criança, nós sabemos que ela existe, mas ela ainda não nasceu. Então, a doutrina prefere que a mãe seja poupada neste caso. E também é bom lembrar que essa mãe também pode ter outros filhos que dependam dela. E no caso dela faltar, esses filhos, essas crianças, ficariam órfãs. E agora, para nós terminarmos, eu tenho duas histórias muito bonitas de vida, duas vivências que são histórias de pessoas muito queridas que servem de exemplo para nós e servem para aquecer os nossos corações, porque são histórias de resiliência, de esperança, de amor. A primeira história é de um senhor que ele conta que nunca conheceu os pais biológicos. Ele foi fruto de um encontro casual entre o pai e a mãe. Mas a mãe, embora muito pobre, não quis recorrer ao aborto. Ela o doou e ele foi adotado. Hoje ele é um senhor perto dos 50 anos, pai de família, e ele tem por essa mãe uma grande gratidão. Agora vocês imaginem essa mãe que ele sabe que já desencarnou, essa mãe lá no plano espiritual, recebendo todas essas vibrações de amor e de gratidão desse filho. A felicidade que é para ambos. A vida dele não foi fácil, mas ele é muito grato e muito feliz. O segundo relato é de uma mãezinha que casou já jovem senhora, próxima dos 40 anos, e engravidou, mas descobriu que a criança tinha esta má formação no cérebro, a anencefalia. Ela não quis abortar, embora a lei brasileira permita, porque ela é uma mãezinha espírita. Então ela sente da necessidade desse espírito ficar junto com ela e ela com ele. A criança foi a termo, nasceu depois dos 9 meses e, conforme estava previsto, teve poucas horas de vida. Essa mãe, posso falar com muita alegria para vocês, que depois de pouco tempo ela engravidou novamente e hoje tem uma linda criança nos braços. E assim vamos encerrando o estudo de hoje e eu desejo a vocês muita paz no coração e um forte abraço. Muito obrigada.